Oi, gente. Oi, tudo bom? Vocês já viram o arcano de hoje? Coisa mais linda esse três de copas. Para quem não sabe, a imagem que eu coloquei representando o três de copas sou eu, minha amiga querida Marisol, que eu conheci através do Via Tarô. Começou sendo uma cliente e hoje em dia é assim uma das minhas melhores amigas, uma pessoa muito querida na minha vida. E a Moniquinha, que fez faculdade de comunicação comigo e que eu tive o prazer de reencontrar depois de tanto tempo, que também é uma querida, uma pessoa que eu gosto muito. O três de copas, ele tem muito essa característica da celebração, da comemoração. E essa celebração é muito baseada exatamente no amor, nos sentimentos. Então eu achei legal colocar essa imagem, por quê? Porque são duas pessoas que, além de eu amar muito, são pessoas com quem eu tenho essa possibilidade de troca, né? Essa troca mais sensível, essa troca mais profunda. Não é aquela amizadezinha bobinha. É uma coisa bem substanciosa. E eu sou muito grata pela amizade das duas. Viu, meninas? Se vocês estiverem me ouvindo, viu? Vocês estão no Via Tarô hoje. Bom, então eu vou aproveitar e vou fazer um brinde. De uns anos pra cá eu não ando bebendo muito não. Muito pelo contrário, bem pouquinho. Um vinho eu gosto, vez por outra. Então hoje eu abri esse vinho especialmente para celebrar com vocês. Então, olha, um brinde a todos vocês que vêm aqui, que me visitam, que conversam comigo, que compartilham suas experiências, que falam do que vocês estão sentindo, do que vocês estão pensando. Um brinde também aos silenciosos, porque alguns são silenciosos, a maioria, né, que visita acaba ficando silencioso, mas eu gostaria muito também de ler vocês, de saber o que vocês estão pensando, sentindo, vivendo em relação ao arcano de cada dia que a gente coloca aqui. Um brinde. Bom, e como que a gente vai lidar com esse três de copas da forma mais harmoniosa, da forma mais produtiva também, da forma mais ampla, plena. Hoje eu tirei o dia para falar de plenitude, gente. Eu já conversei com um monte de gente, já escrevi em um monte de lugar. Detalhe, o meu hoje, lembrem, ainda é sábado. 8 horas da noite. Então hoje eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas e falar dessa plenitude, da importância dessa plenitude. Inclusive, para quem ainda não sabe, eu tenho uma página no Facebook que se chama Mulheres Plenas Ancestralidade Feminina. É só colocar lá no Face que vocês acham. E onde eu costumo postar imagens, alguns filminhos. Aproveito carona, gente, para falar que duas pessoas já tinham me escrito antes pedindo dicas de filme, porque às vezes eu comento sobre um filme ou outro. Lá nessa página Mulheres Plenas, eu tenho postado alguns filminhos. É claro que são filminhos mais específicos, tanto para a questão do feminino, quanto para a questão do amorzinho, do relacionamento afetivo, tá? Mas já tem alguma coisa interessante lá, eu acho que vale a pena conferir, tá bom? Voltando. Vocês por acaso se lembram ainda que a gente tá num ciclo de estrela? Eu confesso para vocês que eu já tinha me esquecido. Aí eu tava pesquisando agora, vendo as outras cartas que saíram no resto da semana, e eu vi lá a bela estrela, que é a regente desse ciclo que a gente está vivendo. Não sei se todo mundo que vem aqui me visitar sabe, eu costumo fazer assim. Quando sai um arcano maior,
porque ele lida mais com as questões estruturais, porque ele lida mais com os arquétipos. Eu considero esse o início de um ciclo. Então, esse arcano maior, ele vai estar regendo um período. E aí vão vir outros arcanos menores que vão dar o tom específico de cada dia. Mas aquele arcano maior, ele continua ali, fazendo efeito. Continua ali vibrando a energia dele. E a gente está num ciclo de estrela. A estrela, quais são os conceitos da estrela? Ela fala de sorte, ela fala de luz, de luminosidade, ela fala do momento da gente brilhar, do momento da gente mostrar a nossa essência. A carta da estrela, eu vejo a carta da estrela com uma relação muito forte, muito intensa, com a nossa própria essência, com a nossa criança interior, com aquilo que a gente tem dentro da gente de mais conectado ao verdadeiro eu, ao eu divino que existe dentro de nós. Então vocês veem que além dela ser uma carta que fala de beleza, ela fala também de um contato com a natureza, e aí não é só a natureza fora da gente, é com a nossa própria natureza. Ela também tem todo esse conteúdo divinal, eu diria. É muito linda, eu adoro essa carta. Eu acredito que depois da carta da Imperatriz, a carta da Estrela é a que eu gosto mais de todas. Se bem que eu acho que eu tô num momento em que eu tô precisando vivenciar um pouco mais essa leveza da carta da Estrela, né? Que a Imperatriz, ela é mais... Ela é prática, ela tem um lado de criatividade, de colocar a coisa para funcionar, para andar, para falar, para comunicar, mas essa beleza e essa arte da estrela vão me cair muito bem nesse momento. Então, olha só, a gente tem ciclo de estrela. Ontem a gente teve a Rainha de Copas, belíssima, passeando por aqui. E hoje a gente tem o 3 de Copas. Eu acho que dá para pensar bastante coisa. Dá para pensar que a gente está vivendo um momento muito vinculado ao emocional, ao coração, aos sentimentos. E aqui eu não estou falando nem de relacionamento afetivo, eu estou falando do amor em si. Eu acabei de postar para uma outra queridíssima minha, que é a Nancy. Oi, Nancy. Eu acabei de postar para ela, a gente estava conversando em inbox lá no Facebook, e eu falei para ela que o mais importante, e ela tinha tirado um as de copas como arcano pessoal dela, no dia dela, e eu falei, olha, Nancy, o mais importante é a gente conseguir vivenciar esse amor dentro da gente, é a gente ter esse amor dentro da gente. Porque a partir do momento que a gente conseguir isso, perceber isso, sentir isso, o resto é consequência. Todo o resto é consequência. Porque todo o resto vai ser consequência dessa forma amorosa com que a gente vai lidar com as situações que vão chegar pra gente. E digo mais, se a gente conseguir fazer isso de uma forma bem bacaninha, bem redondinha, as próprias questões que vão chegar pra gente também serão questões bastante amorosas, porque a gente vai estar vibrando essa energia. Então, hoje, com esse 3 de copas aqui, eu posso afirmar para vocês, por várias experiências que eu já vivi e por vários processos que eu acompanhei, seja em amizades ou através do meu trabalho com o tarô e com as terapias, que quando a gente tem o 3 de copas vibrando dentro da gente, a gente não precisa ir para uma festa para celebrar. A festa está dentro da gente. A festa está acontecendo dentro da gente de uma forma muito incrível. Por que a gente precisa de coisas fora da gente para a gente celebrar? Pergunta? Alguém tem a resposta? Por que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim:
Ah, eu tava sozinha em casa, precisava sair, encontrar gente para poder me animar. A nossa própria companhia não pode ser animadora o suficiente pra gente se divertir. E vejam bem, gente, eu não tô falando aqui que é pra todo mundo virar eremita, não, tá? Eu, por uma questão de personalidade, meu jeito de ser, eu sou mais sossegada. Eu sou uma pessoa mais de ficar em casa, minha diversão, meu lazer quando eu saio, na maior parte das vezes, é ir para casa de algum amigo, conversar, a gente faz umas comidinhas, umas bebidinhas. Então, assim, eu tenho essa coisa mais reservada. Eventualmente, é claro, eu saio, enfim, vou num restaurante, vou num bar, ou vou num show, mas isso é uma coisa assim, esporádica, uma coisa eventual. Volto a dizer, é o meu temperamento, é a forma como eu funciono, cada um vai funcionar de um jeito. Mas, independentemente da forma como cada um funciona, eu acho que é fundamental a gente ter essa sensação de alegria, de plenitude, de celebração em qualquer lugar, em qualquer maneira, com qualquer pessoa ou com ninguém, só com a gente. Porque a alegria, gente, tem que estar dentro da gente. Ela não tem que vir de fora. Porque senão vocês já imaginaram, prestem atenção. Se a gente ficar dependendo de coisas que acontecem fora da gente pra gente ficar bem, vai ser muito difícil. Porque a vida, ela tem oscilações. Existem situações externas, existem fatos que acontecem em volta da gente. Vou dar um exemplo para vocês verem que eu tô falando assim, eu não tô falando só de teoria, assim, de uma forma distanciada, nada me afeta. Não, muito pelo contrário. Eu me lembro que até uns 15 anos atrás, toda vez que eu via na TV, em algum jornal, crianças passando fome, violência lá não sei onde, guerras, eu olhava para aquilo, me dava uma dor no coração e eu pensava assim, gente, como que eu posso ser feliz enquanto essas pessoas estão vivendo esse tipo de coisa? É muito egoísmo da minha parte ser feliz com essas pessoas assim, vivendo essas coisas horríveis. E eu sofria, gente, sofria muito. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Até hoje tem gente que acha meio esquisito o fato de eu ser um jornalista, de eu ser uma pessoa ligada à comunicação e eu ter parado de assistir. Eu parei de assistir televisão, especialmente jornais, há uns 10 anos. É que a gente vive num mundo tão globalizado, em que a gente é entupido o tempo todo com tantas informações, que a gente acaba sabendo eventualmente de uma coisa ou outra, seja pelo Facebook, seja por amigos que comentam alguma coisa, a gente não está totalmente fora do que está acontecendo, mas eu tomei essa decisão, porque antigamente, como eu estava dizendo, hora de assistir jornal para mim, gente, eu quase tinha que pegar um lençol para enxugar as lágrimas, eu começava a chorar, eu ficava péssima, eu sofria. E aí chegou um dia que eu falei assim, olha só, efetivamente eu não vou poder resolver o problema da fome que está lá do outro lado do mundo. Eu não vou poder resolver a guerra que está acontecendo lá eu não vou poder fazer nada. O que eu posso fazer? Eu posso cuidar de mim. Eu posso me tornar uma pessoa que seja um veículo de uma energia boa, amorosa, pacífica. Isso eu posso fazer. Eu posso levar essa energia para o meu trabalho, para as pessoas com quem eu trabalho, para os meus amigos com quem eu convivo, para os meus clientes que eu atendo. Isso eu posso fazer. Efetivamente eu posso fazer. E é isso que eu venho fazendo nesses anos todos. Não é insensibilidade, não é alienação. Aliás, muito pelo contrário, eu vivo brincando assim que eu sou uma pessoa que tenho muitas opiniões sobre tudo.
E ao mesmo tempo eu brinco dizendo assim, que não tem importância nenhuma, até que alguém me pergunte qual é a minha opinião. Então eu também parei de ficar dando muita opinião sobre as coisas, porque as minhas opiniões interessam, a princípio, a mim. Então, o que acontece? A gente não pode estar preso às coisas externas. A gente não pode se prender, a gente não pode colocar o nosso bem-estar, o nosso estado de ânimo dependente do que está acontecendo fora da gente. As situações, as pessoas, porque na maior parte das vezes a gente não tem condição de mudar determinadas situações, a gente não tem condição de mudar determinadas pessoas. Tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo deve estar pensando assim, Quantas vezes que a gente conhece pessoas que a gente até gosta, a gente quer o bem da pessoa e a gente vê que a pessoa continua agindo de um jeito que não está fazendo bem, mas não é nem a gente, é ela mesma. A gente pode mudar a pessoa? Não. O que a gente pode fazer é até um determinado ponto, porque aí tem o livre-arbítrio da pessoa, é estar lá apoiando, dando uma força, sendo compreensiva, entendeu? É o máximo que a gente pode fazer, gente. Porque cada um precisa ser muito responsável pelo aquilo que é, pelo aquilo que fala, pelo aquilo que faz. E é isso. É isso. E a gente tem que olhar para isso com muita tranquilidade, com muita paz e muito amor no coração. Porque está além do que a gente pode fazer, não há mais. Vamos lembrar aquela frasezinha que eu vivo repetindo, gente, para mim isso é um grande ensinamento. Se eu já fiz tudo o que eu podia fazer, então não há mais nada a ser feito. Simples assim. Então, gente, o fundamental com essa carta, com esse 3 de copas, nesse domingo em que a gente vai estar olhando para dentro da gente, vai estar buscando autoconhecimento, vai estar buscando o trabalho interior, é perceber muito claramente, número 1, que a gente tem que estar sempre celebrando dentro da gente. Que a gente não pode esperar que algo de bom aconteça fora da gente para que a gente, legal. Não pode. A celebração tem que começar dentro. A alegria, o prazer, a gratidão tem que começar dentro. E a segunda coisa tem a ver com o que eu falei agora, a gratidão. Gente, gratidão é uma coisa muito mágica. Vocês já... Bom, eu sou muito fã do Ho Oponopono. Eu não sei se eu já cansei vocês de tanto falar de Ho Oponopono, mas é que pra mim o Ho Oponopono é uma coisa muito incrível, porque é muito simples e tem um efeito muito bom. Pelo menos assim, todas as vezes que eu fiz, o efeito foi excelente. Então o que acontece, gente? A base é amor, perdão, gratidão. Mas como a gente está em 3 de copas, vamos falar de amor e gratidão. Amor como algo que está permanentemente dentro da gente, vibrando dentro da gente, é a gente. Eu até brinco, tem uma música que de vez em quando eu tô meio doidinha, assim, meio animadinha, aí eu posto lá no Facebook, abro aspas, eu sou o amor da cabeça aos pés. Fecha aspas. Porque isso é você se sentir sendo o amor plenamente. O amor está dentro de você. E a gratidão é uma coisa para a gente exercitar todo dia. Todo dia. Eu sei que é difícil quando a gente está passando por um momento difícil. Eu sei que é bem complicado. Imagina você virar e falar que você tá, a pessoa acabou de perder o emprego e falar, eu sou grata. A pessoa acabou de perder um namorado, falar, eu sou grata. Complicado, né? Bem complicado. Mas é complicado para essa mente que a gente tem formatada dentro dessa realidade.
Porque a gente pode pensar, eu já vivenciei uma situação assim, em que eu fui demitida, e daí eu chamei o namorado que eu tinha na época e falei pra ele assim, liguei e falei, olha, vamos tomar uma cerveja? Aí ele virou pra mim e falou assim, Cláudia, você tá me chamando pra tomar uma cerveja? E às 4:30 da tarde? O que aconteceu? Aí eu falei, eu fui demitida. Aí ele, tô indo correndo. Ele ficou apavorado. Aí quando ele me encontrou, a gente começou a conversar, eu virei e falei assim, olha, eu tô lascada, eu tô ferrada, muito. Eu tava separada, com um filho pra criar, enfim, eu tava feio o negócio. Mas ao mesmo tempo, eu sofri tanta perseguição naquele jornal. Eu sofri tanta ameaça de fora, porque era uma época que a política aqui em São Lourenço estava assim, uma coisa muito complicada. Com gente importante da cidade fazendo muita coisa errada e a jornalista aqui denunciando. Então, assim, quando me demitiram, ao mesmo tempo que eu estava apavorada de como é que eu ia me virar, eu pensei assim, graças a Deus, muito obrigada, muito obrigada. Então, gente, é basicamente isso, a gente imaginar que mesmo quando uma situação aparentemente ruim acontece com a gente tem que ser muito grato. E a gente tem que se abrir para essa possibilidade, né, que é real, disso tá acontecendo por um bem maior. De repente vem uma outra coisa tão mais legal pra gente que... Ou, de repente, a gente está precisando desse aprendizado. A gente está precisando olhar para dentro, está precisando enxergar coisas que antes a gente não estava enxergando, que a gente estava botando debaixo do tapete. E aí chegou o momento de encarar, e é crescimento. Então é gratidão, gente. É muita gratidão. Entenderam? Eu acho que sim. Então é isso, gente. Um ótimo domingo para vocês, com muita celebração, com muita comemoração, com muito amor e com muita gratidão. Tá bom? Um beijo.